Olá, Pai do Senhor, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e hoje eu venho trazer uma palavra de Deus para vocês. Que o Espírito Santo venha falar ao seu coração, que você venha guardar essa palavra no seu coração. Eu sei que é uma coisa que todos nós passamos e que nós temos que entender que Jesus também passou, mas ele conseguiu vencer. Se nem Deus deixou o seu próprio filho enganado por pessoas que estavam do lado dele, o traindo, fazendo coisas que não devia, o vendendo, Cristo também não deixará que essas pessoas fiquem ao seu lado. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando quem é mau e contemplando quem é bom. Permaneça na presença de Deus, que Deus irá arrancar as pedras de tropeço do seu caminho para que você viva uma nova história, para que você, em nome de Jesus, contemple a obra de Deus na tua vida e para que você viva o novo de Deus. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 14, diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os discípulos, com os príncipes do sacerdote, e disse: Que me quereis dar? Eu vou-lo entregarei. E lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. E versículo 17, que vai falar sobre a última Páscoa. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde quereis que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade, a um certo homem, e diz-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo, ele disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu o disseste. Aqui nós vemos a palavra do Senhor que Judas ele era um discípulo de Cristo. E ali nós podemos ver que o próprio discípulo de Jesus o estava vendendo, estava querendo o entregar, estava o traindo. E quantas das vezes nós fazemos isso com Cristo? Nós estamos o vendendo, muitas das vezes, a nossa salvação por algo que é passageiro. Nós estamos vendendo a nossa própria salvação por coisas aqui no mundo que não nos vai levar ao caminho da salvação. E a palavra de Deus é nos dizer que a porta pode ser até ser estreita, mas nós temos um Consolador que está à direita de Deus intercedendo por mim e por você, que está ali em todo momento querendo nos consolar, nos trazer o conforto para o nosso coração em momentos difíceis, em momentos de tribulações. E no dia que Jesus foi celebrar a última ceia antes de ser morto, Jesus ele pediu para que os discípulos entrassem na casa de alguém para que ele pudesse celebrar a Santa Ceia. E quantas vezes, meus irmãos, nós negamos Jesus até de entrar dentro da nossa própria casa? Quantas das vezes nós negamos Jesus até de ele entrar na nossa própria casa e cear conosco, cear, trazer a fartura espiritual, trazer a fartura da nossa alma. E muitas das vezes nós negamos isso, mas nós preferimos vender a nossa salvação por momentos momentâneos, traindo Jesus, vivendo a vida de pecado, tomando a Santa Ceia de uma forma errada. Nós pedimos perdão para Jesus no dia de Santa Ceia, mas quando a Santa Ceia passa, o resto do mês, o resto dos dias, nós vivemos uma vida completamente errada, completamente enganada. Não lemos a Bíblia, não entramos em comunhão, só entramos em comunhão quando nós estamos no culto de ceia. Só santificamos e só oramos no culto de ceia.
E muitas das vezes nós queremos que Jesus entre dentro da nossa casa e traz o alimento espiritual para nossas almas. E aquele que bebe a ceia indignamente, meu irmão, vai ser réu do dia do juízo final. Porque nós estamos bebendo do sangue de Cristo, nós estamos comendo do corpo de Cristo. É o momento de nós lembrarmos daquilo que Jesus fez por nós e vivermos uma vida de santidade e comunhão com Cristo. E ali, a palavra de Deus é nos dizer que Jesus, ele traz a revelação, que um dos seus discípulos há de nos traz. Deixa eu te dizer uma coisa. Cristo, ele sempre tem algo a revelar para você. É nos momentos de dificuldade que nós vemos quem é quem que está do nosso lado. Existe uma diferença muito grande, meu irmão, entre você contar algo, algum problema que você está passando para que a pessoa te ajude e você trair uma pessoa. Existem pessoas que estão do nosso lado, que quando nós contamos a dificuldade, ela já acha que a gente está traindo o outro. Ana passava por dificuldades dentro de casa com Penina. Talvez Ana, a Bíblia diz que não passava navalha na cabeça de Ana. Ana não deixava pensamentos negativos irem, te consumirem. Mas imagina só se Ana tivesse contado para alguém. Imagina se Ana tivesse desabafado para alguém. Assim como José. Existem pessoas que nos traem, lançando dentro de um poço seco, ou seja, dentro de algo que vai tirar a nossa vida, que vai tirar os nossos sonhos, que vai queimar, tirar os nossos projetos, afundar os nossos projetos em algo que não tem vida. Por quê? Porque nós confiamos em pessoas que nós não devemos confiar. E a palavra de Deus já nos alerta, olha, seja prudente que nem a serpente. Não é para você pegar a astúcia da serpente na sua vida, não. É para você pegar a prudência dela. Ser prudente não significa que é missionário, que é servo de Deus. Não significa que é pastor, que vai ser servo de Deus, não. Existem muitos falsos profetas. Assim como o sumo sacerdote Eli, ele fez coisas certas a vida dele inteira. Mas quando chegou em determinado momento, a Bíblia diz que o Espírito Santo se retirou. Ele caiu da cadeira e morreu sem a presença do Senhor e era sumo sacerdote. Ou seja, Deus, ele de maneira nenhuma, ele não está olhando a sua idade. Para Deus, você cometeu erro, você cometeu pecado com alguém. O sumo sacerdote não havia cometido pecado com ninguém, mas ele havia desobedecido a Deus. E uma dessas desobediências foi por ele não punir os seus filhos da maneira que deveria ser punido por causa do erro que os seus filhos estavam cometendo, Ofni e Finéias. Naquela época, o sumo sacerdote, quando ele soubesse que alguém estava cometendo erro, a obrigação dele era de punir. E ele não puniu, somente entregou o recado de Deus na vida deles. Não significa que é sumo sacerdote, não significa quem você é. Você pode ser quem você é, você pode ter a idade que você é. Sumo sacerdote, ele já era velho em idade, já não estava conseguindo nem abrir o olho. Mas Deus não puniu, Deus não deixou de punir por causa da sua idade. Deus está olhando a sua obediência. Alguém te traiu, alguém fez algo com você, perdoa. Libere perdão. E deixa que Deus trate com ele. E a Bíblia diz que Jesus olhou, ai daquele de quem o Filho do Homem é traído. Isso quer dizer que toda traição tem uma consequência. Deixa eu te dizer algo, você é a noiva de Cristo. Aquele que trai uma pessoa está traindo o próprio Cristo, porque aquele que não ama seu irmão não está amando a Deus. Aquele que fala palavras que machuca e fere seu coração está ferindo a Deus também. Você não tem obrigação de trazer para a convivência. Olha, José, ele colocou os seus irmãos na sua casa. Ele recebeu os seus irmãos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você não tem obrigação de receber. Receba em seu coração, perdoando e limpando seu coração de toda a mágoa. Seus irmãos estavam vivendo na mesma região que José. Mas era José no seu palácio e os seus irmãos e os seus pais em outro lugar. E a Bíblia vai dizer que José somente foi lá visitar o seu pai no dia da sua morte. No dia que seu pai já estava falecendo. Toda traição tem um preço. Tudo que você planta, você colhe. Isso é obrigatório. Lá no livro de Romanos está escrito isso. Ninguém vai embora dessa terra sem pagar dívida. Aquele que não colhe as consequências dos seus atos aqui na terra
depois do arrebatamento vai ter que arcar com suas consequências. Nós estamos vivendo no tempo da graça, e o tempo da graça é justamente isso, porque foi necessário que Jesus fosse vendido por 30 moedas de prata, para que a própria salvação hoje fosse de graça. Judas vendeu a própria salvação, para que hoje você recebesse a salvação de graça. Mas depois, isso custou um preço de sangue muito alto. Hoje nós temos a salvação através do sangue de Jesus, mas depois do arrebatamento, você vai ter que comprar sua própria salvação, dando seu próprio sangue para ser salvo. Isso são para os poucos que vão ser salvos naquela época. Então aproveite o tempo da graça em se derramar nos pés de Jesus, em perdoar, em deixar Deus curar essas feridas, porque é através do sangue dele que nós somos curados, que nós somos libertos de todo pecado. Eu oro para que as pessoas que me fizeram mal, para que Deus tenha misericórdia, porque tudo aquilo que elas plantaram, elas vão colher. E muitas das vezes, meu irmão, a colheita ela vem 2 vezes maior, porque Judas foi a traição. Judas não foi traído, não. Judas, talvez no seu psicológico, ele estava dizendo: eu vendi minha própria salvação, eu traí o filho do homem. Talvez no psicológico de Judas, ele estava tendo uma acusação muito forte. Por causa disso, ele não aguentou, ele próprio se suicidou. Assim como o rei Saul cometeu vários e vários outros pecados. Um dos primeiros pecados foi apresentar sacrifício sem a presença do sumo sacerdote. E quantas das vezes nós, como cristãos, nós estamos apresentando a Deus um sacrifício de tolo, sem a presença de Deus na nossa vida? E o nosso sacrifício está sendo rejeitado. Depois veio o pecado dele perseguir o Davi, que se tornou rei depois. Primeiro ele se tornou rei de Judá, depois ele se tornou rei de todo Israel. Depois ele foi falar com a pitonisa. E quantas pessoas são assim, estão buscando resposta no lugar errado. Pecou, sabe que pecou, em vez de buscar a Deus, pedir perdão. Em vez de ir lá, chegar até a Deus, buscar a Deus, sabe? Se arrepender dos pecados, confessar e deixar. Ele quer procurar resposta em pessoas que não vão dar resposta, em pessoas que vão falar mentira. E quantas pessoas são assim para nos perseguir? Elas querem procurar resposta nas feiticeiras, porque aqui no nosso meio tem várias feiticeiras também. Tá cheio de Judas, tá cheio de feiticeira, tá cheio de pitonisa aí, falando merda na vida dos outros, fofocando da vida dos outros. A língua que não cabe dentro da boca, e depois chega dentro da igreja, quer adorar a Deus, quer servir a Deus de qualquer forma. A adoração não é recebida de qualquer forma, não. A comunhão com Deus não é feita de qualquer forma, não. A Bíblia vai nos dizer que no final de tudo, no capítulo 31, se eu não me engano, no capítulo 30 do livro de 1 Samuel, o último capítulo fala que o rei Saul, ele se viu cercado pelos seus próprios inimigos, e ali ele perdeu a guerra. O povo de Israel inteiro perdeu a guerra por causa do pecado do rei Saul. E muitas das vezes a igreja, outras pessoas estão perdendo a guerra por causa de pessoas desobedientes que estão do nosso lado, assim como Acã. Está cheio de Acã espalhado, cometendo pecado, indo lá e colocando um paninho, cobrindo, achando que Deus não vai revelar. Deus é um Deus que não se mistura com as trevas. Deus é um Deus que não se mistura com coisas ocultas. Hoje você pode até falar: meu pastor não vai saber, mas Deus está lá de cima e está vendo tudo que você está fazendo. Se as máscaras não caírem aqui na terra, depois do arrebatamento vai cair. Isso está escrito no livro de 2 Timóteo. Que existem homens que os seus pecados são revelados antes do juízo, mas existem homens que só serão revelados depois do juízo final. Que são pessoas que não vão ter a coragem de arcar com as suas consequências e sofrer aquilo que elas mesmas plantaram na sua vida. Mas Deus ninguém engana. Pode saber que se alguém fez algo com você, alguém te traiu, Deus não tem o inocente como culpado, nem o culpado como inocente. A justiça de Deus, ela opera. Assim como operou na vida de José, assim como operou na vida do profeta Daniel quando foi lançado na cova dos leões, assim como operou na vida de Ana, assim como também operou na vida de Cristo, porque muitas pessoas acharam que Cristo estava morto. Quando eles acharam isso, ao terceiro dia, foi ali a exaltação do Cristo ressuscitado. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Cristo foi exaltado, assim como também você vai ser exaltado. Você vai ter também a sua honra, você também vai ter a sua glória. Jesus também foi honrado quando aquelas 500 pessoas viram Cristo sendo subido aos céus. Subir ao céu, seu estado de ascensão.
Cristo foi glorificado naquele dia, assim como também você também, o nome de Jesus também irá ser glorificado na sua vida. A Bíblia vai nos dizer aqui que aquelas pessoas que não tinham capacidade de trair Jesus, elas se entristeceram. Você sabe por quê? Porque são pessoas verdadeiras, não são pessoas oportunistas, são pessoas sinceras, pessoas que realmente receberam o Messias em seu coração. Porque quando nós não recebemos o Messias no nosso coração, assim como o diabo fez com Judas, a Bíblia vai dizer em outras versões que o diabo foi lá e plantou a sementinha para que Judas o traísse. E tem muitas pessoas que são assim, estão abrindo seu coração para que Satanás plante a sementinha da maldade, a sementinha da covardia. E depois, quando passam por consequências de ato, vai pedir oração na igreja para falar que é luta. Sendo que Deus, quando a pessoa peca, Deus coloca a pessoa no estreito. E nós temos que entender, meus irmãos, que o nosso coração tem que estar igual desses discípulos que entristeceram, ficaram preocupados, ficaram com medo em saber, será que é eu que vou trair o mestre? Será que nós temos essa preocupação dentro de nós, irmão? Será que nós temos essa tristeza quando nosso coração entristece, quando uma mensagem vem na igreja, principalmente quando fala na época que Pedro o negou? Será que quando Deus revela essa mensagem à igreja, será que nós entristece o nosso coração? Pensamos que é nós que vamos negar a Cristo? Será que nós entristecemos nosso coração quando a mensagem dessa é entregue, com medo de nós trair o próprio? Será que nós temos isso no nosso coração? Será que realmente nós estamos com o nosso coração quebrantado diante de Deus? Será que realmente nós estamos assim? Ou será que nós estamos como Judas, fingido, traidores, pessoas oportunistas, que talvez Judas estava ao lado de Jesus como uma pessoa oportunista por algo que Jesus podia dar a salvação? Mas ele vendeu a própria salvação. Existem pessoas que é assim, que vêm na igreja com medo de ir para o inferno. Aceita Jesus com medo de ir para o inferno. Pessoas que aceitam Jesus com medo de ir para o inferno são pessoas oportunistas que estão vindo na igreja por interesse de ganhar a salvação, mas estão vendendo a própria salvação. Estão fazendo de modo errado. Deus, ele quer que as pessoas se entreguem de corpo e alma. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, que o apóstolo Paulo diz, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Jesus Cristo, ou seja, por aquilo que Cristo fez por vocês, pela paixão que Deus teve por você ao ponto de sofrer a morte de cruz, agora rogo para que vocês também tenham essa compaixão, tenham esse mesmo amor, que apresente o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, não é entregar só o coração, não. Não é só falar que aceita Jesus da boca para fora, não. É você se sacrificar, você se humilhar, em querer estar na presença de Deus, sabe? Ter aquela paixão ardente, assim como Moisés viu Jesus falando naquela sarça ardente. Nós temos que deixar essa sarça, esse fogo queimar dentro de nós. Sabe, apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo e santo agradável a Deus. É entregar de corpo e alma. É dizer não para as coisas do mundo e sim para as coisas de Deus. A Bíblia diz que quando a presença de Deus chegou, quando o rei Davi trouxe a arca de Deus, irmãos, a Bíblia vai dizer que o Davi, ele pulava e saltava com todas as suas forças. Ele entregou de corpo e alma, ele não se importou com quem estava do seu lado, ele não fez ali uma dança mundana, ele não pulou no meio de coisas mundanas, mas ele se alegrou porque a presença de Deus estava lá. Ele apresentou o seu como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E muitas vezes nos sacrificar é nós dobrar o nosso joelho no chão. E a partir do momento que nós dobramos o nosso joelho no chão para orar ao Senhor, nós estamos dizendo, eu morro para a carne e vivo para Cristo. Eu morro para a carne e escolho viver em espírito, assim como o apóstolo Paulo ele aconselhou a igreja. Viver para Cristo. Viver para Cristo. Ter a presença de Deus na nossa vida. Sentir a presença de Deus não significa que nós temos ela. Você não vai deixar de ser crente porque você não quer trazer para a convivência quem um dia te traiu, quem um dia te feriu. Você não vai deixar de ser salvo por causa disso. Existem pessoas que nos acusam mesmo. Existem pessoas que é igual Judas, que sabe muito bem que traiu e tem a cara de pau
e tem a falsidade de perguntar: sou eu, mestre, que irei te trair? E Jesus disse: você mesmo que disseste. Ou seja, você acabou de confessar. E Judas já havia o traído. Existem pessoas que são assim. Existem pessoas que são como aquele doutor da lei que está escrito lá em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, que Jesus havia acabado de ensinar e dar instrução para os 70 discípulos que iam fazer a missão, se eu não me engano. E a Bíblia vai dizer que tem um doutor da lei que chegou perto de Jesus e falou assim, querendo se justificar, falou assim: Jesus, quem é o meu próximo? Esse tipo de mensagem ninguém prega. Você sabe por quê? Porque está todo mundo traindo o outro. A Bíblia diz que nos últimos dias vai haver pessoas desse jeito, traidores. Trair-se-vos-ão uns aos outros. Que Deus venha ter misericórdia das nossas vidas. Que Deus venha ter consolar o seu coração. Você que está sendo traído. Judas arcou com suas consequências. Assim como Deus também irá fazer justiça na sua vida. Creia nisso. Em nome de Jesus, eu vou pedir para você que eu deixei um link do meu canal do YouTube lá na bio do meu Instagram. Você vai lá, clica lá na bio do meu Instagram, lá naquele link, e se inscreva lá no meu canal do YouTube. Vai lá, corre lá. Eu estarei esperando você. Que Deus abençoe a sua vida. Beijão no seu coração. Que você possa cada dia guardar a palavra de Deus no seu coração. E não se esqueça, se inscreva lá no meu canal do YouTube. O link tá lá na bio do meu Instagram. Vai lá, corre lá. Tchau, tchau.